Turma, olha só, esse vídeo de agora a gente vai falar sobre medicamento referência, tá? Muitas pessoas vêm até mim no meu direct e me perguntam sempre como que identifica o medicamento referência, e aí aqui eu queria colocar de uma forma bem pontual, bem prática, como que se aplica isso diretamente dentro da farmácia, já que eu gosto de falar realmente como deve ser aplicado. Eu fiz uma busca um pouco breve assim de como esses medicamentos são aplicados e eu não encontrei nada muito específico, mas eu quero te mostrar exatamente como que aplica aqui dentro da farmácia. Então a gente vai falar sobre medicamento referência. Então quando a gente fala sobre medicamento referência, alguns gostam de colocar como medicamento originador, tá? Olha que legal. Originador. Outros gostam de colocar como medicamento de marca. Outros gostam de colocar como medicamento original. E outros gostam de colocar também como medicamento ético. E é assim que eu gosto de que chamem ele medicamento ético, porque é justamente como eu aprendi há 15 anos atrás, e é assim que eu mais ensino os meus alunos, e é assim que é a maneira que eles mais pegam. Por quê? Porque quando a gente fala que o medicamento é originador, sim, e realmente é. Porque quando a gente está falando geralmente do medicamento referência, foi aquele que foi criado em primeiro. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só que a gente tem vários medicamentos de referência no mercado que não necessariamente eles foram criados primeiro. Mas quando a gente fala sobre um medicamento que a condição de compra dele já não é mais uma condição similar, daí a gente então gosta de falar que esse medicamento é um medicamento referência ou um medicamento ético. Quando a gente vai falar sobre medicamento original, eu acredito que todos são originais, então por isso eu não gosto muito desse termo. E de marca também, porque quando a gente fala do medicamento de marca, todos possuem uma marca, né? Todos possuem, quando a gente fala do medicamento similar, por exemplo, a gente fala que ele é o de marca daquele laboratório, que ele possui aquela marca, enfim. Então eu gosto mais do termo ético e nada de errado com quem gosta de outro termo, tá bom? Então assim, no Brasil todo, ele possui nomes diferentes, ou que cabe naquele cenário, daquela região, daquela farmácia, ou daquelas pessoas que estão ajudando outras pessoas a virem para esse mercado, a serem balconistas, a ser um farmacêutico melhor, a ser um empreendedor melhor. Então eu gosto muito desse termo ético, beleza? Quando nós falamos do medicamento referência, nós estamos falando sempre de um medicamento nos quais a eficácia foi comprovada cientificamente. Isso sempre, tá? Toda vez que a gente está falando do medicamento referência ao medicamento ético, ele foi comprovado cientificamente. Então sempre que a gente colocar um medicamento referência, a gente sabe que aquele medicamento ele foi comprovado cientificamente o seu efeito. Todo medicamento referência ele possui um nome comercial. Eu vou citar alguns aqui para você, por exemplo, Viagra, por exemplo, Fluviral, Anador, Apracu, Tilenol, dentre outros, beleza? Inclusive eu vou pegar o Tilenol porque é um medicamento muito comum que provavelmente você vai estar na sua caixa. Então, toda vez que a gente falar do medicamento referência, ele vai ter um nome lá, cujo nome, por exemplo, nesse é Tilenol. E quando a gente pega o Tilenol, abaixo do nome de marca dele, a gente tem o nome da fórmula, que no caso é o paracetamol. Praticamente todo mundo que vai ver esse vídeo vai conhecer o paracetamol e eu vou falar brevemente sobre esse medicamento também, para que você tenha noção do que tem que ser feito aqui dentro, beleza? E então ele vai vir sempre com o nome comercial, por isso ele é chamado pelos nomes. É tanto que no nosso método Proclerc, a gente tem um módulo lá só de anticoncepcional, tá? Ele tá faltando alguns ajustes, mas ele vai subir em qualquer momento. Então o que acontece? Existem alguns medicamentos comerciais, anticoncepcional, por exemplo, que ele tem um nome, por exemplo, mais feminino. Então ele é muito característico desse produto. Quando a gente está pegando aqui um produto referência, quando é um remédio, por exemplo, para dor, ele é muito voltado também com o finalzinho para aquela finalidade. Por exemplo, Anador, né? Então, quando a gente fala no finalzinho do produto, ele tem um nome que direciona ele mais para aquela função. Na grande maioria das vezes, eles são produtos que estão sendo criados, ou seja, então olha que legal, além dele ser um produto que é cientificamente comprovado, geralmente ele foi um produto que foi criado para determinada patologia, para determinada enfermidade, doença, enfim. E geralmente também
quando a gente está falando desses produtos, eles também podem ser produtos inovadores, tá? Então vou botar aqui, ó, inovadores. São aqueles produtos que foram criados exatamente para alguma solução, para trazer alguma solução para o mercado, beleza? Então isso é muito importante. Além dele ser comprovado, né, eles são inovadores e são criados exatamente para uma finalidade, para uma doença. Por isso que para você dominar um balcão de uma farmácia, você precisa sempre entender que nos balcões das farmácias você precisa identificar o medicamento referência para você começar a dar passos maiores. Então por isso que eu julgo sempre que quando a gente vai aprender ou quando você vai fazer algum curso, ele tem que partir sempre do medicamento referência, né? Sempre do medicamento referência para a gente chegar aqui no medicamento similar. E aqui no meio do caminho a gente vai ter um medicamento genérico também. Só que o genérico ele é muito similar, tá bom? Então eu sempre gosto de dizer que se você está fazendo algum curso, ele tem que te ensinar sempre do medicamento referência até o similar. O referência é o que foi comprovado cientificamente e todos os outros vão ser comprovados cientificamente, mas todos eles vão partir daqui. O genérico é porque quando a gente vê uma caixinha que tem só o nome da fórmula, esse medicamento vai ser genérico. Ele geralmente vai ter um G bem grande também, identificando que esse medicamento é genérico. E o similar, ele também possui uma marca, só que ele é originado também do referência. Então ele vai ser similar provavelmente de um outro laboratório. E o que é legal aqui? Por falar em curso, eu tenho um método que é o método Proclerc, tá? O que é o método Proclerc? O método Proclerc, ele é um acompanhamento que eu te dou, tá? Ele é um trajeto que eu faço com você em alguns módulos e eu vou melhorando esses módulos a cada 60 dias para que eu vá te acompanhando, que você vai pegar desde o básico, que são módulos de encartelados, que é a porta de entrada de uma farmácia, até o avançado, que é quando você consegue agregar produtos, fazer indicação, substituição e fazer vendas cada vez maiores. E é isso que o mercado te pede. E aí eu vou deixar também um linkzinho aqui embaixo desse vídeo, porque se você quiser se inscrever, você clica nele, faz a inscrição e eu te espero do outro lado. E o bom é que você ganha também uma bonificação, você ganha um bônus, tá? O bônus é o quê? É uma mentoria direto comigo. Neste 1 ano que você fica com a plataforma, eu também te acompanho. Então, eu estou sempre disponível para você no WhatsApp. Então, vou te ajudar. Às vezes, se você já está no campo de trabalho, eu já vou te ajudar ali se você tem alguma dúvida naquela indicação ou outra. Mas eu estou sempre segurando na tua mão para que a gente vá traçando esse projeto junto e vá melhorando a cada dia. Então, isso é muito importante. Para você obter resultados rápidos, na farmácia, você precisa ter esse passo a passo, senão você começa a crescer desorganizado e aí você não sabe o que você tem que fazer com medicamento ético, você não sabe o que fazer com medicamento genérico nem com medicamento similar, você não sabe como direcionar ele para o seu cliente. Então esse passo a passo é importante por causa disso. Por que você demoraria para aprender durante 6, 7, 10 anos? Eu te mostro em apenas 1 mês, 2 meses e assim por diante, tá bom? Lá também eu consigo te dar uma aula por esse número de WhatsApp sempre que você precisa, por ligação de vídeo chamada no número desse WhatsApp que é disponibilizado. Então a nossa aula é sempre 1 a 1, tá bom? É sempre por vídeo chamada única, beleza? Então, o que é importante aqui? As perguntas que o pessoal me faz. Como que eu vou aplicar esse procedimento dentro de uma farmácia, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, o que eu gosto de falar é que para você ganhar dinheiro com esse produto, ele vai partir sempre do medicamento referência. Só que aqui no medicamento referência, geralmente, é onde eu tenho a menor lucratividade, tá bom? Aqui é onde eu tenho a menor lucratividade. E aqui é onde eu vou acompanhando para que eu tenha uma maior lucratividade. Então, toda vez que um medicamento vem sendo prescrito lá numa receita médica, a gente tem que entender esse caminho. E você consegue fazer esse caminho aqui só a partir do momento que você entende o produto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Tilenol, ele é um medicamento referência. Se você é um balconista, um farmacêutico, um empreendedor que quer faturar mais com esse produto, você precisa entender para que serve esse produto aqui. Então, a marca dele é Tilenol. A partir do momento que você entende que a fórmula dele é um paracetamol, você precisa entender para que vai funcionar esse medicamento, qual que é a indicação desse produto. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que o Tilenol ele é um ético de referência.
tá? Se ele é um médico de referência, você já tem que ter na cabeça que se houver um genérico dele ou um similar dele, eu posso mostrar para o meu cliente mostrando os benefícios daquele produto. Porque se ele consegue fazer, se você consegue fazer essa substituição aqui, você vai conseguir monetizar mais, você vai conseguir ganhar bem e você vai ganhar comissão com isso. O que é importante? Quando a gente vai falar aqui da apresentação do produto, a gente está falando de um produto que existe em gotas, em comprimido, em solução, os Sinus, e aí você tem que entender que aqui no Sinus ele vem com cafeína, ele tem aqui o medicamento, aqui ele vem com pseudoefedrina, que é um descongestionante nasal, porque esse aqui é realmente para rinite alérgica, sinusite, para ajudar nesse tratamento. E existe também um DC, dentre outros, tá? Vou botar aqui os principais. E aqui vem com cafeína, um medicamento usado mais para dor de cabeça. Por quê? Quando a gente vai falar da fórmula, a gente já sabe que é paracetamol. Se ele é um paracetamol, e a gente sabe que ele serve para analgésico e antitérmico, ele é um medicamento AA, que a gente chama. Então, se ele serve para analgésico e antitérmico, a gente já sabe a indicação do produto. Se a gente sabe a indicação do produto, ele vai servir para dores e febres. Então ele vai servir para dor de cabeça, vai servir para dor no corpo, vai servir para febre, para dor no braço, para auxiliar em algum tratamento para dor de garganta, para algum tratamento de tendinite, artrite, artrose, dor no corpo, dor na coluna e dentre outras coisas. E aqui a gente vai ter várias contraindicações. Lembrando, para toda indicação a gente tem uma contraindicação. Essas contraindicações aqui vai desde alergia, que são pessoas que têm sensibilidade à fórmula do medicamento, até pessoas que têm problemas hepáticos, problemas cardíacos e assim por diante. Lá eu te ensino todo esse passo a passo, tá bom? O que a gente pede também aqui? Aqui é que está a mágica da parada. Se você entende que esse medicamento aqui ele é um medicamento referência, você precisa entender que ele existe medicamento genérico e similar. Ou seja, você vai conseguir fazer essa substituição no mercado. Só que quando você faz essa substituição, se seu cliente entende que isso é bom para ele e ele consegue fazer essa compra do genérico ou de similar, você consegue ganhar dinheiro com isso mais do que aqui. Só que você precisa entender que o genérico vai ser só paracetamol e que aqui no similar a gente vai ter muitas, principalmente se tratando de paracetamol, muitos no mercado. A gente vai entender que existe o Cifenol, a gente vai aprender que existe o Paralgen, e para cada um deles eu te mostro o laboratório, vai ter um PDF lá também que você aprende as imagens dos produtos. Existe um em gotinhas que chama Tilemax, aqui existe o Tiflame, que também existe, e assim por diante. Aqui existe uma infinidade, tá? Paracetamol no mercado existe uma carrada, então realmente ele é muito carregado. Então, por que eu quero que você entenda? Que o medicamento referência ele é muito importante, porque ele foi o medicamento primeiro a ser comprovado cientificamente, geralmente o primeiro a ser criado e geralmente o produto inovador. Só que a partir dele a gente vai conseguir ter uma linha toda de similares e de genéricos, se for já permitido, se esse produto aqui já tiver perdido a sua patente, que em alguns casos pode demorar 10 anos, 15 anos. Então assim, isso é muito importante. Só que o que você tem que entender nesse vídeo? Medicamento referência. Então, medicamento referência é aquele que eu gosto de chamar que ele é um medicamento ético, porque foi assim que eu aprendi, assim que o mercado pede na minha região, mas ele pode ser conhecido como medicamento originador, um medicamento de marca ou um medicamento original. E ele foi comprovado cientificamente, foi criado primeiro, geralmente, e é um produto inovador. Só que a gente tem esse caminho a percorrer. E aí, mais uma vez, para você fazer esse caminho todo aqui, eu vou deixar um linkzinho para você entrar no curso e aí você se tornar uma referência. Se você é um farmacêutico que está sendo formado agora, se você já ainda está estudando, mas você não sabe nem para onde vai a farmácia, quer aprender, o momento é este, porque o que eu vou te ensinar lá, a faculdade nenhuma te ensina, que é o mercado de trabalho em si, como que ele é. Para você conseguir fazer esse caminho todo aqui e ser um profissional desejado pelas empresas, tá bom? Então, tudo que eu queria te mostrar nesse vídeo é isso. Uma boa aula para você e até o próximo vídeo. Lembrando, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, o que você quer aprender mais aqui no meu canal.
curte o vídeo, compartilha e aperta no sininho, porque assim na hora que eu publicar um vídeo novo, você é o primeiro a saber, tá bom? Compartilha com seus colegas de sala de aula, de trabalho, que vai fazer muito sentido para eles, tá bom? Boas vendas para você!